Uma história é contada de muitas maneiras. Ela é uma soma de informações, memórias, emoções, objetivos, crenças. Uma história é passado, presente e futuro. É conhecimento, experiência, humanidade, sentido, vida. Uma aula também pode reunir tudo isso, mas a gente em geral tem dificuldade de usar a imaginação para enxergar. Nós ficamos na abordagem mais óbvia e acabamos deixando de lado a criatividade, que é um elemento sempre essencial em qualquer videoaula. Quando nós concebemos uma videoaula, não basta só separar o conteúdo e organizar a sequência de apresentação. É preciso contar uma história para prender a atenção do aluno. Essa história, ela pode ser a maneira como você encadeia os fatos e informações e faz com que eles se conectem a algo que pode remeter à realidade ou também à memória dos estudantes. Isso ajuda a fixar os conteúdos, fixar os conceitos. Mas a história é também construída com os recursos visuais que você utiliza para contá-la. Os recursos visuais em uma aula em vídeo podem ajudar a criar essa sensação de uma história bem contada, uma história que é capaz de prender quem a escuta. Não, você não precisa ter uma equipe de cinema, não precisa ter um drone ou uma câmera profissional ou um cenário incrível. Porque muitas vezes você vai estar gravando em um estúdio ou na sua própria casa mesmo, com o seu celular. Mas não importa isso. O que importa é pensar na aula pronta, no efeito que você quer provocar, nos elementos que você pode usar para transformar aqueles minutos em uma experiência memorável. Comece sempre investigando o que eu gostaria de transmitir com a minha aula, que ideias eu gostaria de trazer. Se você tiver um estúdio profissional te dando suporte, você pode levar as suas ideias para o diretor de cena e o editor de imagens, Eles têm bastante experiência em dar opiniões sobre esse aspecto. Especialmente se o estúdio tiver o recurso de chroma key, que é aquela parede verde que permite a inserção de imagens e efeitos especiais depois. Você poderia então dizer, olha, eu gostaria de simular que eu estou andando sobre um trilho de trem. A indicação de imagens, sejam fotos a partir de bancos de imagens ou ilustrações pertinentes, é um componente bem importante para ajudar a transmitir a mensagem. As imagens, elas dão o tom da aula, elas conseguem esclarecer conceitos, elas podem ilustrar pontos importantes. Por exemplo, eu não acabei de falar sobre chroma key? Se você por acaso não conhecia o termo, a foto te ajudou a entender como é que é esse estúdio. E claro, fotos também têm a capacidade de trazer uma plasticidade à aula, uma beleza que serve também como forma de entreter e engajar. Mas vamos ver o que dá para fazer se você não tiver todo esse aparato. Mesmo numa aula gravada em casa ou num estúdio convencional, você pode surpreender. Você pode, por exemplo, usar recursos muito fáceis, que é usar objetos, usar figurinos que possam trazer um elemento surpresa. Um chapéu, óculos, objetos, uma roupa, um trejeito mais marcante. Às vezes só isso já é suficiente para enfatizar um ponto de maneira criativa. Ao incorporar um personagem em determinado momento, você torna a aula mais lúdica, Você consegue prender a atenção do seu estudante. Claro que tem que tomar cuidado, porque isso nem sempre faz sentido com o conteúdo, e você, então, deve usar isso com uma certa parcimônia para que justamente o diferente não vire um lugar comum. O foco aqui é parar e pensar a cada aula. O que eu poderia fazer de diferente para chamar a atenção do meu aluno? Como não correr o risco de eu fazer uma aula que fique só expositiva, passiva, monótona? A roupagem visual pode ajudar a responder a essas perguntas. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se você está criando um material para orientar jovens profissionais para entrevistas de emprego, muito mais eficiente do que você falar sobre como se portar é você mostrar isso. É muito mais impactante você incorporar um personagem
por exemplo, com uma roupa imprópria, com uma linguagem inadequada, mascando chicletes, enfim, um posicionamento de imagem completamente equivocado, e daí na cena seguinte você aparece com a roupa arrumada, uma postura educada, enfim, como seria o ideal, né? Então, visualmente, você já vai estar contando a história e talvez você não precise dizer uma só palavra para que a mensagem fique muito clara. Com isso, eu quero reforçar que o aspecto visual de uma aula em vídeo é muito, muito importante para você engajar o estudante. Um elemento que também ajuda demais a transmitir a mensagem é o lettering. Lettering é tudo o que vai escrito na tela. E é um apoio enorme para você fixar conceitos. Você reparou que aqui neste vídeo eu estou usando bastante esse recurso. E você também deve ter reparado que as frases são sempre curtas e objetivas, né? Que são fáceis de ler, são fáceis de lembrar. A ideia aqui é só ajudar o seu aluno a guardar a ideia central do que você está falando. Então, nunca use longos textos na tela. Primeiro porque fica difícil de ler e também porque fica cansativo no vídeo. E essa regra vale também se você estiver preparando slides para uma apresentação. Outro cuidado é com gráficos, infográficos e tabelas. Eles ajudam muito a transmitir as informações, mas eles costumam funcionar melhor em materiais impressos, né? Porque na tela eles quase sempre ficam meio complicados. Porque eles podem ficar ilegíveis se eles forem muito detalhados, especialmente considerando que muitos alunos assistem às aulas no celular, que tem uma tela pequena. Dá uma olhada aqui nesses exemplos para você perceber o efeito que tem isso na tela. Eles poderiam ficar lindos em uma página impressa, mas na tela já não funcionam muito bem, porque é muita informação para pouco espaço. E pior, poucos segundos de exposição. Uma maneira de resolver é até colocar o gráfico inteiro na tela, mas puxar um destaque para uma parte apenas, porque assim nós conseguimos aumentá-la e enxergar melhor a informação. Outra coisa, quando você quiser usar algum gráfico ou material elaborado por terceiros, tem que prestar muita atenção na questão de direitos autorais. Nem tudo pode ser usado só porque está na internet. Quando você está dando uma aula ou fazendo uma apresentação que não é presencial, conquistar a confiança da audiência é ainda mais crucial para o sucesso da sua mensagem. Então, sair da rotina e partir para o inesperado força a audiência a ficar muito acordada. Isso é igual, por exemplo, a você dirigir de casa para o trabalho fazendo sempre o mesmo trajeto. Imagine, todo dia você pega o mesmo carro, você escuta a mesma música, você anda pelas mesmas ruas. Então você acaba desligando, né? Você conecta um piloto automático ali e esquece de tudo, né? Então só quando alguma coisa diferente acontece, por exemplo um acidente ou um congestionamento, um desvio de trânsito, é que você volta a prestar atenção. Por isso é sempre interessante variar o caminho a cada dia, para você se manter sempre ligado. E isso é a mesma coisa com uma aula. Se a aula é sempre dada do mesmo jeito, se o professor não traz novidades, se o estilo é sempre igual, o aluno se desconecta com muito mais facilidade, especialmente se for online. Então, seja criativo e varie os seus recursos. E quando eu digo recursos, eu estou falando do jeito de apresentar as ideias e também do visual da aula. Com certeza você vai ganhar muito em dinamismo e vai afastar qualquer risco de monotonia ou de falta de interesse.